Pelo menos dois casos. Ou você já tem uma vida bem disciplinada e deseja melhorar, ou você, infelizmente, ainda vive uma vida indisciplinada. É disso que rapidamente eu falo no vídeo de hoje. Eu separei alguns temas específicos para conversar com você sobre o tema da disciplina. A falta de disciplina ou a incapacidade de tornar-se disciplinado faz parte de um dos 7 sintomas de uma vida desintegrada. E afinal de contas, por que você deveria se preocupar com uma vida integrada, não é verdade? E a ideia, obviamente, é simplesmente você dizer que essa vida valeu a pena. É uma maneira, é uma forma, um caminho, uma opção, através da qual você pode, de uma maneira estruturada, dizer e viver uma vida que vale a pena. Experimentar uma vida que você tem orgulho dela. E, inclusive, se você pudesse escolher, dentre outras vidas, provavelmente você escolheria a sua mesmo. E, obviamente, um outro lado relacionado a uma vida integrada, e a razão pela qual eu insisto que vale a pena perseguir uma vida integrada é simplesmente porque a vida fica melhor para quem a experimenta, para quem de fato vive. E, obviamente, existem os 7 sintomas, as 4 qualidades e as 5 esferas. E aqui no YouTube eu trabalho com todas essas dimensões, inclusive no nosso curso online. Mas hoje, em específico, eu vou pegar uma dos 7 sintomas, que é a falta de disciplina. Obviamente, esse é um campo bastante vasto, mas eu escolhi alguns pontos aqui que eu gostaria de trazer para você. E o primeiro deles trata objetivamente do que é a disciplina, no sentido desta capacidade que devemos ter de aceitar, de obedecer regras. E quando a gente ouve isso, às vezes a reação, não sei quanto a você, mas talvez a primeira reação que você tenha ao obedecer regra, se subjugar as regras, é que talvez você se sinta tolhido, talvez você se sinta limitado, e é justamente o contrário. Por várias vezes, com professores e mestres que tive na minha caminhada, eu já discuti sobre o tema da disciplina e eu confesso para você que por várias vezes, até pelo meu próprio perfil psicológico, eu gosto e prezo, é um dos meus valores, a liberdade. E a disciplina, para mim, por um bom tempo, foi um problema, justamente porque eu tinha essa crença de que disciplina e liberdade não caminham juntos. E, na verdade, disciplina é liberdade. Madre Teresa de Calcutá, no livro Madre Teresa CEO, ela tem 8 regras. E a 5ª regra dela é justamente a alegria da disciplina. E a disciplina também da alegria, nos disciplinarmos para sermos felizes, para sermos alegres. Eu sei que felicidade e alegria são elementos, são dimensões diferentes, mas aqui a sugestão é que nós tenhamos condições de nos disciplinarmos neste sentido, no sentido de forma disciplinada, buscarmos alegria. Porém, aqui na nossa conversa de hoje, a ideia é pensar na disciplina por esse viés da obediência da regra e a gente tirar um pouco essa sensação de que isso significa limite. Não significa, porque eu não estou falando das regras sociais, não estou falando das leis, que obviamente são meta-regras, vamos colocar assim. Elas servem para a sociedade como um todo. Quando se trata de disciplina, a gente está falando de regras que você impõe a você mesmo. São acordos que inclusive pertencem à 3ª esfera da vida integrada. É um acordo que você resolve fazer com você mesmo. São regras que você estipula, que você entende serem necessárias para, uma vez cumpridas, você vai atingir algum objetivo. E por falar em objetivos, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu fiz uma fala sobre
o sonho, objetivos e metas atingíveis, inspirada num podcast que eu gravei com um grande amigo meu, o Cláudio Zanutin, que é um baita de um especialista. Te convido também a olhar o vídeo que fala sobre objetivos e metas atingíveis e ouvir o meu bate-papo com o Cláudio Zanutin lá no Spotify, no podcast do Flow. Pois bem, ao falar então dessa regra que você se impõe, desses passos, desses caminhos que você decide, isso, de certa maneira, é claro para você, acredito eu, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo necessariamente novo, mas talvez você se pergunte, Tiago, eu posso já ter definido isso e por alguma razão eu não consegui me manter nesse processo. Por exemplo, os exemplos mais famosos de querer emagrecer, guardar mais dinheiro. Obviamente, quando a gente fala de um objetivo e para atingi-lo, você precisa construir esse acordo consigo mesmo e respeitar esse acordo. Se você não tiver o envolvimento emocional, de fato você não vai conseguir, né? Se você pensar na palavra emoção em inglês, emotion, é justamente isso que a emoção faz com a gente. Ela coloca a gente para entrar em movimento, ela nos faz ganhar movimento. Essa é a grande função das emoções. Agora, por que será que eu não consigo envolver a minha emoção de uma forma forte o suficiente para que eu então me torne disciplinado? Porque estabelecer as regras às quais você vai se subjugar é tecnicamente simples, né? Você meio que constrói, por exemplo, se você vai emagrecer, você escolhe um caminho através do qual você vai emagrecer, seja através de exercício físico, seja através de exercício físico e nutrição, seja somente através da nutrição, que são escolhas. Uma vez o caminho escolhido, você vai, obviamente, estabelecer as regras para caminhar nesse caminho. Então, se eu escolho a questão da nutrição, por exemplo, eu vou me disciplinar a comer em um horário específico, eu vou me disciplinar a dormir e acordar em horário específico, a comer tipos de nutrientes específicos, quantidades específicas. E isso, de fato, funciona. E se tiver atrelado a questão do exercício físico, melhor ainda. Mas perceba, então, que estabelecer as regras é a parte fácil. Agora, envolver a sua emoção de uma maneira mais profunda, essa é a parte mais difícil. Então, parte desse processo também tem a ver com a visão de futuro que você estabelece. Se essa visão de futuro que você estabeleceu para você mesmo não gera essa emoção, o primeiro convite que eu te faço é estabeleça uma nova visão de futuro. Trabalhe, esforce-se para começar por aí, para que você encontre uma visão de futuro que te anima de verdade, que te tira o desânimo, que te faz poderoso ou poderosa em sentimento, em emoção. Você tem, então, uma visão que de fato é emotiva, uma visão que toca os teus sentimentos, as tuas sensações, as tuas emoções. Quem conhece de neurolinguística sabe que você pode estipular uma visão e inclusive incorporar, que é justamente a parte dos sentidos, sensações, sentimentos e emoções, o que é já estar lá realizado, justamente para você ativar essa emoção e funciona de forma poderosa. Agora também tem um outro item que eu separei para conversar com você. Tem esta visão do futuro e o outro item diz respeito à aptidão. Dependendo daquilo que eu estabeleço como visão de futuro, eu preciso ter um conhecimento sobre a minha capacidade, sobre a minha aptidão. Talvez a gente pode, em alguns casos, chamar de talento. Então, aqui eu também faço uma nova divisão. Se a gente for pensar nos artistas, nos esportistas, talvez eles não tivessem aquela visão tão emotiva, mas tinham uma noção tão clara de sua aptidão e uma aptidão tão bem desenvolvida ou em desenvolvimento que eles se apaixonaram pela própria aptidão, se apaixonaram pelo próprio ofício, pelo processo, pela execução, independente de onde estão chegando.
Não estou dizendo que estas pessoas não tinham necessariamente uma visão de futuro. O que eu estou dizendo é que pode ser que a visão deles ou delas eram menos importantes do que essa paixão pelo ofício. Talvez, se você não tenha necessariamente a paixão pelo ofício, mas consegue estabelecer essa visão, você precisa agora trazer o seu olhar para a tua aptidão, para as tuas habilidades, aquelas que você já tem e aquelas que você pode desenvolver. Aí, a tua aptidão não é mais fim, como no exemplo dos artistas e dos esportistas, e sim meio, caminho através do qual você vai construir alguma coisa. Quando a gente junta tudo isso, uma visão clara, conhecimento das tuas habilidades, das tuas aptidões, conhecimento do caminho e este envolvimento emocional, seja com o ofício, com a aptidão, seja com a visão, a tua chance de disciplinar-se será muito maior. Claro que eu não quero limitar a nossa conversa aqui a somente estes caminhos. Podem existir outros influenciadores, como, por exemplo, um mindset inadequado. Um mindset que cria condições de bloqueio, que são grandes sabotadores. Por exemplo, você pode ter uma poderosa aptidão vocal para cantar. Você pode ser uma pessoa que tem uma boa aptidão para o canto. Mas você tem no seu mindset uma crença estabelecida de que, por exemplo, cantores e cantoras não vivem da profissão, somente aqueles mais sortudos. Se você de fato trabalha com esse mindset, a tua aptidão pouco vai te ajudar. E obviamente, a gente também tem que ter noção da própria aptidão. Aí eu dou um exemplo particular que eu cantei no coral da PUC de Campinas. Eu era um barítono e obviamente não continuei carreira, não continuei cantando por razões óbvias, porque eu de fato sou um péssimo cantor. Então a ficha também tem que cair naquilo que a gente pode de fato ser bom ou não, e naquilo que a gente pode ser bom ou não, de que maneira isso pode nos levar à visão de mundo que a gente criou. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, ter trazido aí uma inspiração, uma reflexão que possa ser de alguma forma transformadora. Se você ainda não segue aqui o canal, então olha aqui embaixo, você vai ver uma marquinha, um inscreva-se. Se tiver em vermelho, você ainda não segue o canal, quero te convidar a seguir. Quero te convidar a comentar também, por que não? Me ajuda a levar melhores ideias. Me traga as suas dúvidas, me traga os teus questionamentos e sobre quais assuntos envolvendo a vida integrada você também gostaria de partilhar comigo ou, quem sabe, saber mais. Outros canais que você também pode me encontrar é no Spotify, no podcast do Flow e, claro, nas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. Espero ter a honra da tua audiência nos próximos vídeos. Eu sou o Thiago Petreca, até a próxima.